Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. O Sim Notícias desta terça-feira já está no ar, trazendo para você os principais destaques. Vamos ver na edição de hoje. Assaltantes de Linhares foram presos após render uma família no interior de João Neiva. Delegacia itinerante da Polícia Civil esteve em Linhares para uma conscientização sobre a violência contra a mulher. Abastecimento de água poderá ser suspenso em 8 bairros de Linhares nesta quarta-feira. Equipe Botocudos de Canoagem de Linhares conquistou o 3º lugar masculino no desafio Salvador a Morro de São Paulo, na Bahia. Voluntários que atuam na tragédia de Petrópolis falam sobre o cenário encontrado na cidade fluminense. Direto de São Mateus, João Batista atualiza os dados sobre o processo de cassação do prefeito Daniel Santana. Um linharense é o primeiro capixaba a se tornar mestre nacional do xadrez. Veja também os destaques do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na tela da sua rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Uma quadrilha de Linhares acabou presa após fazer uma família refém no interior de João Neiva. Houve perseguição policial. O repórter Oséias Farias tem as informações. A noite foi de terror para uma família que reside no município de João Neiva. 4 assaltantes moradores de Bebedouro, em Linhares, invadiram uma casa na região do Juá e anunciaram o assalto. O fato se deu por volta das 18h59 desta última segunda-feira. Os 4 assaltantes agrediram vítimas e se apossaram de diversos objetos, entre eles um veículo Renault Clio. Só não contavam que um dos moradores, ao perceber o assalto, correu para dentro do banheiro da casa que eles invadiram e ligou para a polícia. A partir daí, viaturas policiais cercaram a casa, mas os assaltantes já não estavam lá. A partir deste momento, começou uma perseguição entre policiais e os envolvidos. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com os militares. O carro em que os assaltantes estavam, o Renault Clio, foi atingido. Em seguida, tiveram que parar o veículo, sendo possível a prisão de todos eles. Os 4 elementos, juntamente com todo o material apreendido, foram levados para a delegacia de João Neiva. Os 2 assaltantes maiores foram identificados: Emanuel Bruno Monteiro, de 33 anos, e Kelvin de Jesus, de 20 anos, que agora vão ter que se explicar às autoridades. Obrigado, Oséias, pelas informações. Bom trabalho da polícia, né? E a Delegacia Móvel da Polícia Civil esteve em Linhares nesta terça-feira para uma conscientização dos moradores sobre a violência contra a mulher. Esteve em Linhares na manhã desta terça-feira a delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher do Espírito Santo, Cláudia Dematê, para mais uma etapa das ações de enfrentamento à violência doméstica, que desde o início do mês estão acontecendo. Por meio desse projeto, nós estamos em diversos municípios do estado, ao mesmo tempo sendo realizadas ações de enfrentamento, repressão, prevenção e orientação ao combate à violência contra a mulher. As informações passadas durante esse movimento servem de alerta para muitas mulheres que vivem em relacionamentos abusivos e nem sabem. O ônibus possui toda a estrutura de uma delegacia. Essa mulher vítima de violência, ela vai poder registrar o boletim de ocorrência, pedir medida protetiva de urgência, ter um atendimento acolhedor, psicossocial por meio das nossas técnicas, nossas psicólogas e assistentes sociais. E essas informações devem ser passadas de pai para filho desde a infância, para que os meninos cresçam sabendo como tratar uma mulher e as meninas a não aceitarem menos do que elas merecem. A educação é a base de tudo, né? E somos nós, mulheres, nós mães, que educamos nossos filhos, então começa daí. Para isso a gente precisa entender um pouquinho também sobre violência, que não é só a física. Existem diversos outros tipos de violência. O machismo é algo histórico e estrutural em nossa sociedade. E é o que, em muitos casos, leva à violência contra a mulher. Mas para chegar na raiz deste problema, é preciso conscientizar o homem de qual é o seu verdadeiro papel.
Foi pensando nisso que a Polícia Civil criou o projeto Homem que é Homem. A gente pensou ele lá em 2015, justamente porque a gente entende que ele é um aliado dentro da proposta do enfrentamento à violência contra a mulher. Porque muito se pensa, às vezes, que apenas atendendo as mulheres, a gente vai dar conta da violência, né? Entretanto, é um pensamento equivocado. São rodas de conversa onde esse homem vai falar sobre questões do dia a dia mesmo, paternidade, sobre o machismo entre os próprios homens. Outro importante projeto que vai ampliar e fortalecer as políticas públicas em favor da mulher no município também entrou em vigor. Exatamente hoje foi publicado no site a convocação da sociedade civil para que possam participar desse conselho. O conselho ele tem um papel de deliberar, de propor políticas públicas. Então é a maior instância de participação social. Nós estamos vendo que durante um ano várias ações foram feitas em Linhares. Nós não estamos conformados com os números, nós queremos realmente combater o número, mas mais que isso, nós queremos uma nova consciência aqui, a consciência de que não é não. Realmente uma marca dolorosa na violência contra a mulher, que infelizmente é alta, né, no país, no estado, e aqui em Linhares não é diferente, um trabalho importante. Vamos mudar de assunto. 8 bairros de Linhares devem ficar sem água nesta quarta-feira. O repórter Enzo Teixeira conversou com o diretor do SAAI, que explicou os motivos desta suspensão. Os bairros que ficaram sem água é o Centro, Aviso, Araçá. O problema ocorreu devido a uma quebra de uma adutora desde semana passada, precisou ser reparada, e os registros de manobra, né? Esses registros foram liberados o fluxo a partir da semana passada para água do aviso, por isso a gente tem que fazer a troca desses registros. Então vai ser preciso paralisar o sistema amanhã, a partir das 6 da manhã até as 15 horas. E o que a população deve fazer para economizar água, para não faltar água para ninguém? Sim, usar com moderação essa água, né? Os reservatórios vão estar cheios, claro. E o quanto antes for liberado, a gente já vai estar mandando a água para a cidade, para esses bairros que serão afetados. No primeiro momento, poderá vir uma água meia túrbida, devido à lixiviação das redes, né? Mas então essa água deverá ser descartada. E depois a população pode consumir água normalmente, tudo regularizado? Sim, sem problema. Depois de consumir normalmente, sem problema algum, essa água que estará nas torneiras dos munícipes. Tá aí, ficar atento então, tentar economizar o máximo possível para não ficar sem água, né, gente? A tragédia de Petrópolis está completando uma semana e quase 200 pessoas perderam a vida. O trabalho das equipes de resgate, entre elas voluntários, tem sido importante para a recuperação da cidade. O empresário Luiz Mário Freitas, que é presidente da ADEL, enviou máquinas e equipamentos e esteve na cidade para conferir de perto a situação. Nossa reportagem conversou com ele sobre o cenário encontrado em Petrópolis. Já se passaram 7 dias desde a tragédia que destruiu parte da cidade de Petrópolis. O empresário linharense decidiu ajudar as famílias da cidade imperial e foi com sua esposa, filha e equipe até a cidade. E o que mais nos deixou assim, emocionado foi a quantidade grande de voluntariado. Ninguém preocupado com percas de carro, nem com percas disso ou daquilo, preocupado com vidas humanas. Pessoas que perderam completamente tudo que tinha, material, procurando por um vizinho, procurando por uma criança, procurando por um animal. Isso nos fez sentir até pequeno, perto daquelas pessoas. Luiz Mário tem uma empresa de reciclagem e viu que poderia ajudar muito com o que sabia fazer. O nosso time está sendo responsável por lavagem de rua e sucção de lama. Né? A gente é muito bom, é o nosso trabalho do dia a dia, a sucção de lama na indústria de mineração. Então, o nosso time lá está focado nisso. Né? Lugares onde uma reta escavadeira não chega, lugar onde um carro-pipa não chega, os nossos caminhões, o nosso pessoal está focado nessa atividade até hoje. As imagens da destruição causadas pela chuva circularam pela mídia e redes sociais. Casas deslizaram, carros foram perdidos, ruas alagadas. Mas uma cena ficou marcada. Foi ver famílias inteiras caminhando pela rua com bolsa, com algum pertence, com material escolar, completamente perdidas, porque elas não sabiam até então onde ia ser um alojamento, o que elas iam fazer, estavam perplexas com aquilo tudo. Pisar na lama, vivenciar a dor, ver de perto o que está acontecendo.
A vontade de ajudar chama a atenção. Esta não é a primeira vez que um empresário realiza ações como esta. Já trabalhou nos desastres de Brumadinho, Mariana, nas recentes chuvas que atingiram o sul da Bahia. Nesta sexta-feira, um caminhão vai levar donativos para as famílias atingidas pelas chuvas em Alegre. A solidariedade ajuda na reconstrução da vida. Você pode ter a dor física que for. Você vai caminhar sobre lama, sobre pedra, você vai abraçar pessoas, você vai se sujar todo de lama, mas cada pingo de lama em você é um monte de alma limpa que você consegue carregar para a vida toda. Então, quando tiver alguma convocação, pessoal, alguma tragédia, sigam para lá, no intuito de ajudar. Não é de fazer selfie, não é de mostrar um trabalho ali. A gente fez algumas fotos, alguns vídeos, na intenção de motivar outros empresários e outras pessoas que subissem a serra. E a gente teve um êxito muito grande. É isso aí, Luiz Mário tem esse espírito, né, de solidariedade, sempre nas tragédias costuma estar lá com suas máquinas, equipamentos e seus colaboradores para ajudar. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira vai ser de chuva fraca em toda a região. Linhares com temperaturas entre 22 e 32 graus. Em Colatina, mínima de 21 e máxima de 31. São Mateus com variação entre 24 e 28. Já em Vitória, o dia começa com 23 e a máxima não passa dos 32 graus. A seguir, João Batista vem direto de São Mateus falando sobre esse processo de cassação do prefeito de São Mateus, Daniel Santana, né? Está sendo votado na Câmara e o relatório vai ser apresentado. Voltamos daqui a pouco. De volta agora com o nosso segundo bloco, direto de São Mateus, o nosso colega João Batista fala sobre o relatório da comissão da Câmara de Vereadores que prepara a cassação ou não do prefeito Daniel Santana. João Batista, conta pra gente aí quais são as informações. Boa noite, Cláudio e amigos que acompanham o Sim Notícias. Olha, nós tivemos acompanhando durante toda a tarde desta terça-feira a sessão da Câmara de São Mateus, que votou o relatório final da comissão processante, que tinha como objetivo cassar ou absolver o prefeito Daniel Santana sem partido. Foi uma sessão tumultuada, com interrupções provocadas pelo público contra e a favor. A votação acabou agora há pouco com 8 votos a favor do prefeito e 3 contra. O processo, então, foi arquivado. Nós conversamos agora há pouco com o prefeito Daniel Santana e, segundo ele, a partir de então, vai provar a sua inocência para a população de São Mateus e retomar as obras que estão paradas na cidade. Essas informações e toda a movimentação desse dia de votação aqui na Câmara, nós vamos acompanhar nos nossos telejornais. Voltamos ao estúdio em Linhares com você. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, João Batista, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. E agora, a gente confere como o Mercado do Café encerrou esta terça-feira. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 1.379 a saca. O Arábica 7, R$ 1.316. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 782 a saca. Mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre o mestre nacional de xadrez, que é aqui de Linhares, né, o primeiro capixaba a ser considerado mestre nacional, e tem também os destaques do esporte com o Altemar Félix. Voltamos já. De volta com o nosso terceiro e último bloco. Um linharense tornou-se destaque de xadrez. O Thales Bonde Dias Ferreira, 23 anos, conquistou o título de mestre nacional de xadrez. E você vê agora a história dele na reportagem. Um jovem linharense de apenas 23 anos virou destaque nacional ao atingir um feito inédito para o estado. Thales Dias Ferreira se tornou o primeiro capixaba a receber o título de mestre nacional de xadrez. Quando eu me apaixonei realmente pelo xadrez, foi por volta dos 19 anos, quando eu fui jogar um torneio em Goiânia, que foi o Campeonato Brasileiro Universitário. Lá eu estava jogando com vários dos melhores do Brasil,
o nível de jogo era totalmente diferente, tive um contato muito bom e ali eu falei, agora eu vou voltar para casa e vou treinar para na próxima competição que eu for jogar, eu ter um desempenho melhor. A competição contou com jogadores experientes da América e também no continente europeu. Para atingir esse nível de excelência, o jogador aproveitou o tempo em que ficou em casa por conta da pandemia. Além de estudar, competir e dar aula de xadrez, o Thales criou ainda o Clube de Xadrez Linhares, onde ele se reúne com outros jogadores semanalmente. O Leandro é um dos membros do clube. A partir das aulas, ele vai se aperfeiçoando nessa atividade que lhe foi apresentada por um professor. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu conheci algumas pessoas que jogavam como professores. Meu professor de educação física, ele me incentivou bastante a conhecer mais sobre o jogo e isso me fez ter um amor maior pelo jogo, né? Ter uma paixão maior. Então, de certa forma, a pessoa que me incentivou a entrar muito no jogo foi esse professor específico, mas depois eu conheci outras pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né? E que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje também e que cada dia mais tem me ajudado a melhorar o meu nível de jogo. E como o xadrez é considerado um esporte da mente, além da questão da estratégia, existe outro fator importante, o fator psicológico. O xadrez, ele é um jogo que não envolve nem um pouco de sorte, né? Ele é realmente assim, totalmente científico. O cara que tiver mais estudado, ele geralmente vai ganhar. Mas dentro do xadrez também entram alguns aspectos psicológicos. E quando você está sob pressão, a psicologia, né, ela pode te atrapalhar nos cálculos para ver os melhores lances, para encontrar as melhores estratégias. E como eu fui muito tranquilo lá para Florianópolis, eu consegui jogar um xadrez muito eficiente, muito bom. A prefeitura tem apoiado a iniciativa. Segundo o secretário, haverá um investimento para fomentar o esporte e dar oportunidades para mais jovens terem acesso. Trabalhamos aí, né, para promover outras modalidades esportivas e fomentar, por exemplo, o xadrez. Inclusive com o Thales mesmo, agora nós vamos receber em março a etapa final do estadual de xadrez, será realizada aqui em Linhares, aqui na Biblioteca Municipal de Linhares. E também temos as clínicas também de xadrez para iniciar em breve. Parabéns ao Thales aí, né? Um orgulho para nós linharenses. Olha, e tem mais linharenses sendo destaques no esporte nacional. No último sábado, a equipe Botocudos de Canoa Havaiana conquistou o 3º lugar no desafio Salvador Amor de São Paulo de canoagem. Foi a única equipe capixaba de Canoa Havaiana a participar da competição. Bom, o circuito Salvador até Morro de São Paulo tem 60 quilômetros de extensão, não tem intervalo e não há troca de remadores. São 6 remadores, né? A equipe Vá Botocudos de Linhares é composta por Ramiro Elmer, Eduardo Rocha, essa turma que você está vendo aí, o Felipe Neto, o Rafael Prata, o Thiago Nidec e o Vinícius Oliveira. Parabéns a todos eles, orgulho para a gente, 3º lugar no masculino, nesse aberto aí, né? Travessia de Salvador a Morro de São Paulo. E a Altemar Félix vem aí trazendo o resumo do esporte, né? Fechando então o nosso Sim Notícias de hoje. Ô Cláudio, o nosso esporte amador em destaque agora, o Guarani de Linhares, no Campeonato Estadual Sub-17 da Liga Serrana, né? Lá da Serra. O representante de Linhares não ficou satisfeito com o empate em 2-2 com o Joga 3, é isso mesmo, Joga 3 da Serra, no último final de semana, na casa do adversário, lá no CT do MEC, né? A tia Ana, que é parceira do professor Isaías Ousaia, na comissão técnica do Guarani, considerou que o pênalti que resultou no empate do adversário não existiu, né? Perereca, é isso mesmo, Perereca e Adriano, bom de mola, hein? Marcaram os gols do Guarani. O goleiro Wesley Pitbull chegou a defender o pênalti contra o Guarani, mas levou o gol naquele rebote famoso, né? Já que assim, vamos então conferir os jogos do Campeonato de Futebol Profissional desta semana. O Capixabão está aí para você. Campeonato Capixaba de Futebol 2022, 5ª rodada, nesta quarta-feira, 19 horas, né? Está começando agora, Vitória e Nova Venécia. Aí, nesta quinta, às 15 também, tem Viravelense e Estrela de Cachoeira de Itapemirim, que quando joga dentro de casa, joga às segundas, né? Às 16 horas, CT Colatina e Desportiva. Às 19 horas, Serra e Rio Branco da capital.
Amanhã tem mais esportes. Obrigado, Altemar, pelos destaques, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, TV Sim Oficial. Dê seu like no nosso canal lá, né? Deixe comentário também, compartilhe os nossos vídeos. WhatsApp 996224547. Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra.